Bem, amigos, sejam bem-vindos ao canal JB, a eletrônica no aeromodelismo. Estamos retornando depois de um tempo afastado, onde nós estávamos reorganizando a nossa estrutura, os nossos assuntos, os nossos trabalhos de pesquisas e reestruturando os novos produtos que serão lançados para nós. Mas nesse vídeo de hoje, ele tem um conceito básico numa pergunta que para nós foram direcionadas. A pergunta trata de um avião de um amigo da gente, que foi um Tucano, que caiu. Depois ele constatou que foi o servo do aileron que ficou danificado, travou. Aí a pergunta dele é: a bateria de lítio-ferro causa defeitos nos eletrônicos do aeromodelo? Não. Definitivamente, nenhum tipo de bateria causa um defeito nos seus equipamentos de bordo do avião. É provável que a voltagem da bateria não estando no valor correto, que alimente estando a mais, ela vai ter problema porque ultrapassou os limites de tensões que alimenta esses dispositivos. Mas o assunto que nós vamos tratar neste próximo bloco é sobre essa questão da pergunta que para nós foi feita. Esta pessoa tinha uma bateria de Life de 2S, 2.200 mAh, 20C de taxa de descarga. Estava usando no Tucano, caiu depois que um tempo perdeu o controle e o avião foi para o chão. Depois que ele pegou esse avião, foi olhar, constatou lá que foi o servo do aileron que estava danificado. Aí ele pergunta para nós se uma bateria de lítio-ferro ela causa defeito nos eletrônicos do aeromodelo. Como eu já respondi, nenhuma bateria, qualquer que seja o tipo, causa defeito aos aviões, ou seja, aos seus circuitos eletrônicos. Mas aí nós vamos ver aqui uma demonstração matemática e lógica de que não pode ter sido o que aconteceu com o avião dele, não pode ter sido a bateria que danificou este avião, que fez esse avião cair. No entanto, ele enviou para nós o servo e enviou para nós a bateria. Aí nós constatamos que era uma bateria, como eu falei antes, de lítio-ferro, 2S, 2.200 mAh e 20C de descarga. Aí eu perguntei para ele: por que usa 2.200 mAh no seu avião se o consumo é menor? E 20C? Ele: é porque, a resposta que me deu é porque no meu avião eu posso voar 20 minutos sem ter tantos receios. Trata-se de um avião não elétrico, mas um avião que ele é com glow. Segundo a informação, é um motor OS, É um motor OS 90. Então, vamos aqui fazer uma análise para que se possa dar a explicação da possível travada que deu no motor destes servos. Nós não vamos falar o fabricante do servo, o nome da pessoa, nem tampouco a marca e o que é que foi causado por causa de que, nem tampouco da própria bateria, por uma questão ética. Ok, pessoal? Então vamos fazer aqui essa avaliação que nós vamos chamar das baterias de lítio. Ora,
vamos ver então que ele estava usando a bateria lítio-ferro. Essa bateria de lítio-ferro. Como ele informou para a gente, essa bateria tem 2S, que tem uma tensão nominal. Tensão nominal nós chamamos de ENOM, tensão nominal. Ela tem 6,6 volts segundo o fabricante, ou seja, 3,3 volts em cada uma das suas células. Se ela tem duas, são 3,3 mais 3,3, temos 6,6 volts. Note que essa tensão aqui também nós chamamos de tensão de storage, que é tensão de armazenamento. Quando você compra essa bateria 2S, tem uma tensão nominal de 6,6 e ela chama esse ponto porque o fabricante, quando envia que você faz a compra, que ele envia para você a bateria, ela vem com esse valor de tensão. É uma estrutura porque a reação química está estabilizada, evitando assim que haja um estufamento da bateria. Essa voltagem aqui de 6,6 volts, ela não tem capacidade de corrente, que o caso dele aqui, que diz 2.200 miliamperes. Nota que é um C é igual, eu vou chamar isso aqui para reduzir, 2,2 amperes. Quando ela especifica que são 2,2 amperes, que na verdade são 2.200 miliamperes, a bateria, quando vem com essa voltagem para armazenamento, ela não tem esta quantidade de corrente toda, porque a reação química está paralisada, vamos assim dizer, não dizer paralisada, está em estado latente, em espera, em neutralidade, em uma condição sem reação. É preciso o que para fazer com que essa bateria reaja? Eu preciso pegar essa bateria e aplicar uma carga através do carregador com as especificações corretas para que elas sejam adquiridas a tensão máxima, que é a tensão que vai ser utilizado para funcionar o sistema. Bom, então vocês notam que aqui ela tem uma capacidade, como eu falei, ele explicou que ela tem 20C, que são 20 vezes a taxa de carga. Então, se ela tem uma taxa de carga de 2,2, então eu tenho aqui 2,2 amperes, eu tenho 20 vezes 2,2 amperes, eu vou ter igual aqui a 44 amperes. Guardem bem isto. 44 amperes é a taxa de descarga. 44 amperes hora. Ela tem aqui 2,2 amperes hora. Essa taxa de descarga de 44 amperes hora é o quanto máximo de amperes a bateria pode fornecer sobre uma carga. Quando a gente fala sobre uma carga, é o que está sendo ligado a ela, nós chamamos também de carga, não nos referindo ao elemento que é o carregador para carregar essa bateria, chama-se de carga. E
O americano chama de, lá no inglês, vem como load, é o que está ligado à bateria, né? E charge é a carga em corrente elétrica que vai ser aplicado na bateria. Mas isso é um detalhe. Então, você nota que 20 vezes 2,12 eu tenho 44 amperes hora. Note que os eletrônicos, vamos ver aqui os eletrônicos. Os eletrônicos, gente, que é o receptor, e servo. É o que mais alimenta o sistema de controle do avião. O receptor, como sabemos, vai receber as informações de controle ou de comando que vem enviado pelo transmissor, e o servo vai obedecer ao controle que está sendo enviado lá pelo transmissor. Muito bem. Aí, como diz que as tensões nominais dos servos, ela vai de 4,8 volts e tem uma tensão máxima de 6 volts. Olha só, quando você pega algumas informações que o fabricante dá, que eu já vi isso nos manuais dos transmissores, quando fala sobre os receptores e os servos, ele diz que a faixa de trabalho com a tensão nominal é de 4,8 volts. E a tensão máxima é aquela máxima voltagem que a gente precisa aplicar no servo para conseguir maior torque e mais velocidade. Apenas que entre o valor nominal, 4,8, e o valor máximo, 6 volts. Entre esses pontos aqui, o ideal, vou aqui falar, que causa um valor intermediário entre esses 4,8 e 6 volts, são 5 volts. É a tensão que pode ser trabalhada nos receptores e nos servos com confiabilidade e com tranquilidade de que esses dois dispositivos essenciais no controle do avião não vai ter problema algum. Muito bem. Então, vista disso, se aqui ficou alguma dúvida, eu peço ao pessoal que pode perguntar isso através do nosso e-mail e do nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui em cima. É o que nós podemos ajustar. Porque quando eu vou responder eu não tenho assim muito tempo para ficar olhando as partes de comentários que saem perguntas nos comentários. Então, gente, diante disso, vou fazer aqui uma ressalva. Deixa eu mudar a cor aqui, separando isso aqui desse espaço aqui. Aí eu vou colocar aqui, bateria carregada. A bateria carregada, ela tem o seguinte: a tensão nominal mais 14% é igual a E máximo. Ora, pergunta, o que é esse 14%? Esse 14% é o quanto que vai ser acrescido na bateria. Vocês pegam a bateria que ela vem com a tensão nominal aqui de 6,6 volts. Quando aplica a corrente ajustada para
que no caso é o que nós vamos ver aqui. Quando você aplica carga na bateria, estou fazendo esse exemplo para a bateria de lítio-ferro. O mesmo é válido também para a bateria lítio-polímero. Quando se aplica a carga, que quando você recebe a bateria de lá, de onde você comprou, você leva, se você aplicar essa bateria no seu avião com 6,6 volts, você não vai durar nem 5 minutos de voo, porque essa voltagem aqui vai cair abaixo do limite mínimo, que nós vamos falar sobre isso. E esse limite mínimo é aquele ponto crítico em que não deixa funcionar perfeitamente os valores mínimos nominais, que são 5 volts. Abaixo de 5 volts isso aqui, chegando a 3 volts, 3,5 volts, fica doido todos os eletrônicos do aeromodelo. Muito bem. Então, vista disso aqui, quando você pega uma bateria que está com esse valor nominal, vamos aqui colocar outra cor para facilitar mais. A bateria está nominal de 6,6 volts. Ela vai ser adicionada aqui vezes 14%. Ela vai me dar aqui 0,924 volts. Não chega nem a 1 volt. Tem baterias, de acordo com fabricantes, que chega a 1 volt. Isso aqui. Mas nem todas. Nem todas. O que significa que eu vou ter esse valor nominal de 6,6 volts mais 0,924 volts vai ser igual a 550, vamos riscar isso aqui, vai ter uma tensão máxima igual a 7,524 volts. Então esta tensão de 524 volts, 7,524 volts, praticamente 7,5 volts. É aqui, pessoal, é aqui que mora o perigo dos eletrônicos em relação ao que eu falei, que nós vamos ver. Por que usa uma bateria de 20C para alcançar uma taxa de descarga? Ele me respondeu, essa pessoa, é para eu ficar mais tempo com autonomia de voo, para eu ficar mais tempo voando. E mais tempo voando com essa capacidade de corrente significa que tanto o receptor como o servo vão receber por mais tempo 7,52 volts. 7,524 volts, ou seja, 7,5 volts. E eu vou deixar aqui em destaque 7,5 volts. Aqui, esse 7,5 volts, depois que a bateria de lítio-ferro está carregada, ela atinge isto. E aqui, gente, é que está o que pode ter causado o dano no servo desse rapaz que perdeu o seu Tucano. Porque muito tempo o servo ou o receptor exposto a essa tensão, porque a bateria não se descarrega tão rapidamente para se chegar aos 6 volts nominais. Ela leva muito mais tempo, porque a variação de corrente é pequena. Se ela tem uma variante
de consumo baixo, porque tem horas que tem picos de tensão de corrente elevadas e de corrente mais baixa. A média nunca vai chegar a esse valor daqui, nem tampouco a esse valor de 44 amperes-horas, que é a taxa de descarga dessa bateria 20C. Então, para se entender melhor, uma bateria tem uma taxa de descarga de 44 amperes-hora, ela vai levar muito tempo para atingir a 6,6 volts, dependendo do seu consumo e do que você tem lá ligado a essa bateria. Então, para ele conseguir mais autonomia no voo, ele está utilizando baterias de 20C, onde o consumo dos eletrônicos da bateria não é alto. Aí expõe os servos, todos os servos e o receptor a uma voltagem de 7,5 volts por um tempo mais longo. E isso produz no componente eletrônico dentro do servo um excesso de corrente, ou seja, uma temperatura mais elevada. O servo aquece. E o aquecimento do servo, gente, é proveniente mais de uns transistores integrados que ficam movimentando, que servem para fazer o movimento de um motor para um lado e o inverso, para a direita e para a esquerda, para fazer o controle dos seus hastes ou dos braços. E quando você não tem um equilíbrio perfeito no link, eu vou falar do link que o servo empurra para fazer o comando de ailerons, de flaps e de profundores e também de leme, a força que aquele, se não tiver com a vantagem mecânica bem equilibrada, vai ter mais força para fazer esse movimento. E quando se produz mais força, mais corrente esse servo consome, porque o motor trabalha mais preso e aumenta a corrente sobre ele, e os transistores que fazem movimentar esses motores do servo para um lado e para o outro, ele pode aquecer e aquecendo, e como aqui a taxa de descarga é grande, leva mais tempo para ele atingir ao valor mínimo de 6,6 volts, e um dos servos, como a gente diz, a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. E causou o que foi o problema que causou nesse avião do Tucano, desse rapaz. Quando nós abrimos aqui, fomos ver, é um circuito integrado com 4 transistores lá dentro que faz uma ponte para fazer inverter a polaridade do motor, para o motor girar para um lado e girar para o outro de acordo com a largura de pulso. É aí que quando chega isso aqui, a bateria completamente carregada, aí faz o quê? Esta voltagem demora mais tempo para chegar a esta voltagem, e esse mais tempo compromete o servo com essa alimentado, tanto o servo, onde o nominal e a média são 5 volts, dá uma diferença de 2,5 volts a mais. E é um perigo, é o que pode ocasionar muitas quedas de avião por danos no servo ou no receptor, onde muita gente fica sem saber por quê. Por isso é que eu digo, a bateria não causa defeito no servo nem no receptor. O valor da tensão, como nós vimos aqui, é que está elevado para os valores nominais e máximo que os fabricantes fornecem. Aí eu vou, nesse próximo bloco, dar uma ideia do que pode ser resolvido
para superar essas dificuldades aqui. Então, até o próximo bloco. Não saiam daí. De volta aqui, eu quero falar um pouco sobre como, vamos voltar alguns anos atrás, o que menos problema se dava nos eletrônicos dos aeromodelos por uma condição muito simples. Nós tínhamos, naquela época, umas baterias chamadas baterias de níquel cádmio. Níquel cádmio. Essas baterias tinham um valor de tensão aqui, ó, vamos dizer, ela tem aqui um valor de tensão de nominal, uma tensão nominal de 4,8 volts. Razão pelas quais os servos hoje ele tem 4,8 volts a 5 volts com a tensão nominal. Vejam bem, quando essa bateria era carregada, nós tínhamos aqui 4,8 volts vezes essas baterias, ela tinha, eu vou falar aqui, vou incluir outra aqui também, que nós chamamos de NiHM, hidreto metálico de níquel. Substituíram por o hidreto metálico, substituiu o cádmio porque tinha alguns problemas, mas essas baterias também tinham uma tensão nominal de 4,8 volts. Por que substituir essa bateria e passou a utilizar essa bateria com mais frequência? Porque essa bateria de níquel cádmio, ela tinha tem o efeito memória. E esse efeito memória era que causava acidente com os aviões. Por quê? Quando as pessoas estavam voando, essa bateria tinha um consumo, como o consumo do avião, dos eletrônicos do avião, fazia com que essa bateria se descarregasse mais tempo, porque ela não tinha capacidade de corrente muito elevada, como tem as de lítio-ferro e as de lítio-polímero. Aí a pessoa fazia 2, 3 voos. Quando ela era carregada, ela tinha 20%, que esse 20% era que atingia aqui a tensão máxima. Que isso aqui era equivalente. Vamos lá, fazer uma continha aqui, né? Esqueci de trazer a calculadora. Essa continha aqui, ela nos dá 4,8 vezes, eu vou colocar aqui 1,20. Então, 16, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4. Então, 0, 6, 9, 8, 17, vai 1, 4, 5. Então, ela tem uma tensão máxima de 5,7 volts. Note que ela nunca chegava a 6 volts. E os servos tinham o valor nominal que nós vimos antes de quanto? De uma tensão máxima, tanto para os servos como para os receptores, era que nós sabíamos aqui, 4,8 volts, a tensão de 4,8 não, esquece, igual a 6 volts. E funcionava perfeitamente quando se conseguia, colocando a carga, esse 0,7 praticamente sairia.
Então passaremos a ter uma tensão máxima aqui, igual a 5 volts, porque esse 0,7 volts caía quando se ligava todo o circuito de eletrônico que estava a bordo, como normalmente. Então cai para 5 volts, mas ficaria 5 volts. 5 volts funciona perfeitamente dentro das especificações dos receptores e dos servos, como a gente já viu aqui antes, não é isso? Muito bem. Então esse ponto aqui não se aplica às baterias de lítio-ferro. Aí o que o pessoal fazia para poder resolver os problemas, utilizavam as baterias de lítio polímero quando saiu de 2S, que daria aqui, com plena, aplicava a carga, chegava a cerca de 8,5 volts, que era a tensão nominal de 7,4 mais 14%, como nós vimos antes na bateria de lítio-ferro, que é o valor essencial que isso se dá. Muito bem. Se ela atingia, depois de toda a carga total, a 8,5 volts, ninguém aplica isso diretamente ao servo nem ao receptor, porque sabia que queimava, como dizia o pessoal. O que é que se fazia aqui? Entrava com isso aqui em um dispositivozinho aqui chamado BEC e sai aqui 5 volts. Quando esse BEC era aplicado no automodelismo e no nautimodelismo, existia uma opção de sair 6 volts. Ora, quando os servos foram específicos, que eles funcionariam de 4,8 a 6 volts, aí o pessoal, alguém teve a ideia, não sei o que, alguém, só sei que uma pessoa que eu conhecia lá uma cidade de Minas, dizia para mim, eu vou usar no meu avião que o meu amigo lá usa no carro dele. Ele tinha um carro lá, um alto modelo, que o carro funcionava com bateria de lítio-ferro, porque a bateria de lítio-ferro, ela era aceitável com essa voltagem de 7,5 volts. O pessoal tinha as baterias e os servos desses do automodelismo e do nautimodelismo, ele funciona com valores de tensão até 7,5 volts. Diferente dos aviões. São servos mais pesados, que precisam de mais torque. Por isso que tem essa tensão um pouco maior. Tem um consumo maior. Aí o que é que o pessoal passou a utilizar no automodelismo? Esta aqui, com o BEC. Aí tiraram esse BEC e passaram a utilizar no 2S lítio-ferro, que daria no máximo, como a gente viu ali, né, anteriormente, 7,5 volts. E atenderia ao que essa especificação aqui fazia. Atenderia, sim, sem problema nenhum. Não precisaria de BEC. Aí alguém teve a ideia de trazer essas baterias de lítio-ferro para o avião, sem olhar tecnicamente que o servo que se utiliza no avião, no aeromodelo, é diferente do servo do automodelismo e dos servos. Funcionam, só que é pesado, gente. Os servos são grandes e pesados. Eu tenho servos aqui de comando do JR, que é os servos pesados.
e grande funciona com 7,5 volts. Aí alguém pegou, usou essa bateria de lítio-ferro porque estava escrito lá que a bateria de lítio-ferro ela tem 6,6 volts. E os 6 volts para aqui achavam que não tinha diferença muito no que acontecia. Aí eliminou-se isso do aeromodelo. Aí vem um problema, que é esse que nós vimos anteriormente, de danificar servos, porque os servos do aeromodelo, gente, do heliomodelismo e do aeromodelismo, são servos menores, são servos que têm menor capacidade de corrente, porque eles vão voar e precisa ser um servo mais leve. Se o avião for grande, aí pode-se utilizar servos lá específicos para esses aviões grandes. Aí, o que faz isso? É o que nós achamos que tem que ter um back. Mas só que hoje não tem mais esse back daqui, que a gente chamava de circuito eliminador de bateria, que é a sigla em inglês. Aí hoje, o que tem dentro dos que nós chamamos dos Power Box, que eu já estive com um na mão e começamos a fazer uma análise, porque nós estamos desenvolvendo um nosso mais resumido, que saia barato e que sirva para os aeromodelos. Esses Power Box que vem de padrão em si, eles usam um conversor de step down, um CSD. Esse conversor de step down são conversores que ele pode ir na entrada de 5 volts, entrando 5 volts, vai até 36 volts, vamos assim dizer, tem alguns que vão até 40 volts, e a gente ajusta ali para que na saída saia 5 volts, 6 volts, 7 volts, 8, 10, 12 volts. E quando se aplica esta voltagem mais elevada e o que se ajustou para que saia aqui, digamos, o CSD, que entra aqui, digamos, 8,5 volts, vou assim falar, bateria de lítio polímero 2S, entra 8,5 volts aqui e vai sair aqui 6 volts. Esse 8,5 vai cair aqui para um valor mínimo de até de 6 volts. E aqui vai permanecer constantemente 6 volts, nunca vai cair. Porque nos sistemas que vocês alimentam, que nós alimentamos, as baterias de lítio-ferro, que chega até 7 que nós vimos lá, né? 7,5 volts, ela vai caindo, até chegar a um ponto. Se a pessoa não for verificando durante cada voo, vai chegar a 6 volts. Quando ela chega a 6 volts, ela começa a descarregar com mais frequência, com mais rapidez. É aí que está um perigo, que as pessoas não percebem, não fazem os trabalhos de cálculo de quanto é que está consumindo os eletrônicos para se escolher a bateria correta. Então, o que é que nós estamos fazendo? O que é que tem dentro de um Power Box? Pura e simplesmente, você pode alimentar com 8,5, com 3S, eu vou escrever aqui em algum lugar, aqui nesse espaço, aqui, pode alimentar com 2S, 3S, 4S, que isto aqui, quando entrar no conversor, vai sempre sair 6 volts. Se quiser que saia 5 volts, sai 5 volts. E pode essas voltagens indo caindo para o valor nominal, sempre terá aqui na saída 6 volts. O que é que nós fizemos? Porque nem todo mundo, com a opinião de muitos aeromodelistas, de muitos pilotos,
quando nós estávamos desenvolvendo, eles passaram para a gente de que nem todo mundo tem a telemetria, porque a telemetria informa para o piloto quantos volts tem na bateria. Quando atingir a um valor do limite mínimo dessa bateria, aí o que é que vai acontecer? Ela vai descarregar e os eletrônicos de bordo não funcionam perfeitamente com a tensão inferior. Enquanto que aqui, você tendo uma tensão de 8,5 ou aqui de 12 volts, aí esta saída vai ficar constantemente em 6 volts. Se por acaso esta bateria aqui chegar ao limite mínimo, a de 2S chegar a 6 volts, ela automaticamente o sistema de emergência aciona, substitui a bateria que é principal, que está alimentando o sistema todo, passa para uma bateria mais nova, totalmente carregada, e a pessoa, quando descer com o avião, vai verificar como é que está a bateria, se está sinalizada que alguma coisa de errado com a bateria aconteceu, aí ele tem que verificar, mas não derruba o avião, porque permanece constantemente 6 volts aqui, enquanto que no sistema que vocês colocam a bateria de lítio-ferro, ela vai para 7 volts, corre-se o risco de danificar um dos eletrônicos e o avião cair. O que acontece com o tempo, essa bateria vai descarregando de 7,5 volts para chegar ao limite inferior, mínimo possível. Enquanto que com esse sistema permanece constante 6 volts, isso aqui substituiu os BECs e passou a se chamar de conversores step down. É um sistema todo eletrônico digital, que aqui é um sistema análogo. Então, isso é o que nós estamos fazendo aqui, junto com um sistema que esteja constantemente monitorando a bateria principal. Se houver alguma coisa de anormalidade, o que vai acontecer? Vai entrar a bateria de emergência. É como um jogo de futebol. O titular está lá jogando e tem no reserva, o banco lá, que fica em espera o reserva do titular. Quando o titular se machuca, que eles mandam que troque, aí entra o reserva e o titular sai. É algo assim. E essa velocidade tão alta de substituição de bateria que não se percebe aos olhos. Nós vamos ter ainda um vídeo mais adiante que vai se falar sobre esses sistemas que nós estamos desenvolvendo, que a partir de março, acho que é meado de abril para o final do mês de abril, eu acho, né? Vai ter já um vídeo com esses novos aparelhos que estamos fazendo, que nós estamos denominando de gerenciador de baterias, não de Powerbox, que é um resumo do Powerbox, o nosso, né? Porque nem todo mundo pode colocar no seu avião um sistema de telemetria. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui e eu espero que tenha levado esta mensagem aqui, essa explicação para esclarecer as dúvidas do que aconteceu com o avião do nosso amigo, para que não repita as mesmas coisas com vocês. Eu peço a vocês que compartilhem esses vídeos aqui com outras pessoas, porque muitas pessoas precisam de conhecimentos. Conhecimento não se deve deixar morrer com a gente. Nós temos que compartilhar para que todas as pessoas que tenham esse conhecimento vai ter uma condição técnica melhor para os nossos trabalhos e para os pilotos, né? Eu peço também àqueles que se inscrevam, diga se foi tudo joinha ou se não foi, para que a gente possa melhorar, e escrevendo aperte o sininho lá
para que quando chegar um novo vídeo vocês sejam notificados. Tá bom, meu pessoal? Fique com Deus, meus amigos. Muita paz e a minha gratidão a todos vós.